Olá, tudo bem? Saudações! Eu sou o pastor Mário Fukui, capelão universitário aqui na Ubra de Canoas, mais conhecido como japonês da pastoral, e fui desafiado, convidado a falar sobre fé cristã e os negros, né, aqui no programa Transversalidades. E eu queria citar um caso muito bonito, que é o próprio Santo Agostinho de Hipona, conhecido também como Santo Negro. Os católicos o têm então como um santo, né? E os demais protestantes e cristãos também o têm como uma grande personalidade teológica. Aliás, ele é fundamental na história do cristianismo, né? Por exemplo, os cristãos creem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas um só Deus. Santo Agostinho tem participação, digamos, na formulação dessas doutrinas. Santo Agostinho é aquele que influencia inclusive a Reforma Luterana, porque nas suas doutrinas ele fala do conceito de graça, né? De que Deus nos ama em Jesus e nos dá a salvação, o perdão de pecados de forma gratuita, sem cobrar nada do ser humano. E foi essa verdade que Lutero resgata, né? Ao combater as vendas das indulgências que cobravam dinheiro para que então o perdão fosse concedido àquele que pagava. Então Santo Agostinho, se não o mais importante, um dos grandes santos ou uma das grandes personalidades da fé cristã. Eu poderia citar vários outros exemplos que ele teria, que ele formulou, né? Mas esses aí já basta para ver a importância desse personagem histórico que nasceu no que hoje é a Argélia, né? Na época era a província romana de Numíbia. Ele nasceu em 13 de novembro de 354. Ele é considerado, então, o mais importante padre do movimento chamado patrística, né? De um período da igreja chamado patrística, onde pais da igreja escreveram e formularam aí as doutrinas cristãs que nós conhecemos até hoje, que são partilhadas por todo o cristianismo, né? Outro personagem importante é o próprio Martin Luther King, um pastor norte-americano, um pastor evangélico que lutou pela igualdade das etnias lá em solo americano, que combateu o racismo com a sua pregação, com a sua vida, que apontou para Jesus como aquele que vem resgatar não etnias, mas as pessoas e o mundo inteiro, né? Que resgatando o que Paulo diz nas suas epístolas, né? Que para Deus não há grego ou romano, ou seja, não existe diferenças de etnias ou raças, né? Para Deus não há homem e mulher, para Deus todos nós somos um só perante o nosso Pai, né? Somos todos descendentes de Adão e Eva, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, na concepção cristã, ou até na concepção judaica, digamos assim, somos todos filhos do mesmo Pai, que primeiro é o nosso Deus, Criador de tudo, né? E temos, digamos assim, a mesma etnia, porque viemos da mesma grande família, né? A gente poderia citar ainda tantos outros casos bonitos dessa confluência entre, digamos, o mundo e o continente africano e a fé cristã. Mas um exemplo muito popular é o hino Amazing Grace, né? Eu vou cantar um pouquinho só para você ter noção de que hino que é. É um hino que diz assim, né? Amazing Grace, how sweet the sound. Todo mundo já deve ter ouvido, pelo menos em algum filme, né? E esse hino, ele cresceu, se popularizou entre o movimento negro, né? Gospel ali nos Estados Unidos, né? E praticamente todas as igrejas hoje cantam, tem até nos seus hinários adaptações desse hino que se popularizou com a comunidade negra norte-americana, né? A origem dele é meio lendária, mas vale a pena contá-la. Não há um registro exato sobre isso, né? Ficou na lenda. Mas a lenda diz que um grande traficante de seres humanos, né? de escravos africanos, ele vendia escravos e um dia ele teve uma tempestade que ele ficou à deriva, ele quase morreu. E no desespero ele decidiu, né, puxa, não posso continuar minha vida assim, fazendo essas atrocidades, eu tenho que... E clamou a Deus, clamou a Jesus e foi atendido, ele foi resgatado, né? E uma melodia ficava martelando a cabeça dele depois que ele então teve, digamos, esse livramento de Jesus, né? E a melodia é esse hino, né? Ele diz, a lenda diz, né, que essa melodia era cantada pelos escravos, né, que estavam ali
nas galés que ele levava, né? Então eles não podiam falar, eles não podiam conversar, eles murmuravam, né, a melodia desse hino, né? E aí esse ex-traficante de escravos teria então escrito uma letra e adaptado para essa melodia. Então, no Amazing Grace, mesmo que seja até de uma forma lendária, mas o fato é que a comunidade cristã criou essa lenda, talvez, mas até no intuito muito bonito de mostrar que no mundo cristão, né, a parte de uma melodia africana se une à letra de um personagem cristão europeu, né? Então, em Cristo nós somos uma só família, nós somos um só povo, que essa igualdade possa não apenas ser confessada com a boca, mas possa ser vivenciada, e aí eu falo como cristão, né, pelos cristãos que muitas vezes, né, pecam muito contra Deus quando atuam com discursos ou formas racistas de dizer, de ser, de pensar, de agir. Na verdade, o racismo, o preconceito está em cada ser humano, nós somos pecadores, a gente não tem como dizer que não tem, porque a gente tem, e o que nós cristãos, o movimento cristão deve fazer é combater o racismo, o preconceito que há dentro da gente tem que reconhecer e combater aquilo que há dentro de nós e dizer, não, eu não posso pensar assim, eu não posso agir assim, eu tenho que agir diferente. Foi isso que Santo Agostinho fez quando falou do pecado original, foi isso que a gente viu Martin Luther King realizando, foi isso que a gente vê na própria lenda do hino Amazing Grace. Então, é isso aí, que Deus nos faça sempre crescer nessa irmandade em torno da cruz de Jesus que unifica todos os povos numa só frase, né? Os nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na cruz de Cristo Jesus. Amém.